Olá pessoal, tudo bom? Esse vídeo que vou gravar agora é o primeiro do que eu espero que seja uma série de vídeos que gravarei sobre a matéria Ciência Política e Teoria Geral do Estado. Hoje eu começarei falando sobre um pensador muito importante, que é o Aristóteles, né? Como todos sabemos, foi muito importante para a filosofia política, para a ética também, e além de diversas outras matérias que ele passou aí, seu pensamento. Enfim, hoje mais especificamente nós falaremos sobre a justificação aristotélica do Estado na Antiguidade Clássica. Aristóteles, sem dúvida, ele é o pensador mais relevante da Antiguidade, ainda mais quando se trata de ética e de política. Tanto é assim que o seu pensamento até hoje tem relevância. Ele já foi aplicado e estudado inúmeras vezes na história. A justificação do Estado, né, no caso de Aristóteles, não era o Estado como nós o conhecemos hoje, que só surgiu na Idade Moderna, mas era a cidade-estado, era a polis. A justificação de Aristóteles para a polis, ela é especialmente relevante por ter sido sustentada por aproximadamente 2000 anos, ou seja, desde a época dele, que aproximadamente século IV a.C., até o advento da Era Moderna, ou seja, em meados do século XVI. E, como nós sabemos, teve grande importância, grande influência também na Idade Média, os pensamentos de Aristóteles, né? Tanto que São Tomás de Aquino, ele utilizou a obra de Aristóteles, os pensamentos de Aristóteles, na sua filosofia, para adequá-los ao pensamento da igreja, né? Então, Aristóteles teve muita influência na Idade Média também, como vimos, a influência dele ainda é relevante hoje, mas ele foi especialmente relevante até o advento da Era Moderna. Na Era Moderna, como nós veremos posteriormente, é quando surge, né, o Estado, como conhecemos hoje, e as justificações por filósofos políticos do nível de John Locke, de Hobbes, de Rousseau, que as justificações do Estado moderno, através do contratualismo, que nós veremos vai contra as ideias de Aristóteles. E nós veremos como isso acontecerá. A justificação do Estado, e vejam bem, quando eu digo Estado, estou me referindo ao que era na época a polis, a cidade-estado grega. Tá? A justificação do Estado de Aristóteles é uma consequência da sua visão acerca do instinto social dos seres humanos, da sua natureza gregária e também da sua visão da sociedade como algo natural. Ou seja, Aristóteles acreditava que o homem naturalmente buscava viver na companhia de outros homens, buscava viver em sociedade, buscava viver na cidade, na polis. E que a sociedade era natural, ela era um fim em si mesma. Não foi o homem que decidiu criar a sociedade. Ela naturalmente surgiu. Assim, nas palavras de Aristóteles, nós veremos as seguintes palavras. É para a mútua conservação que a natureza deu a um o comando e impôs a submissão ao outro. Isso é outro pensamento importante de Aristóteles da justificação
de Aristóteles para a sociedade, para a polis, ou seja, para o Estado, da maneira como era na sua época. Porque isso pregava uma desigualdade natural entre os seres humanos. Para Aristóteles, os seres humanos eram naturalmente desiguais. Tanto que vocês viram que ele falou, uns nasciam para o comando e outros nasciam para serem comandados, para serem submetidos ao comando do outro. E essa visão de Aristóteles vai ser muito contestada pelos pensadores contratualistas, que eu falei. Lá na frente nós veremos Locke, Rousseau e Hobbes vão contestar essa ideia de Aristóteles. O Aristóteles aponta que a família é a principal sociedade natural, né? Sendo formada pela dupla reunião do homem e da mulher, e do escravo e do senhor, ou melhor, do senhor e do escravo. Então, pela dupla reunião do homem e da mulher e do senhor e do escravo. Essa era a ideia de família do Aristóteles. E ele achava que a partir da família, a partir da união de várias famílias se formava uma aldeia, né? Um conjunto de famílias onde governava o mais velho, e depois, com o surgimento de outras aldeias, um conjunto de aldeias naturalmente iria formar a cidade, iria formar a polis, a qual bastava a si mesma, ela não precisava de mais nada, ela era autônoma. Então, a polis bastava a si mesma. Então, essa cidade grega, a polis, é o que no contexto da época mais se aproxima da concepção de Estado que nós temos hoje. Elas eram centro de poder político de forma autônoma. Vamos dar alguns exemplos de polis, né, de cidades-estados gregas. Seria, por exemplo, Tebas, seria, por exemplo, Atenas, seria, por exemplo, Esparta. Então, esse é o esquema básico da obra de Aristóteles. Sociedade política organizada decorre de uma evolução natural da própria família e é a partir da própria natureza que decorrem as posições de comando e submissão necessárias à conservação, já que as pessoas não podem viver umas sem as outras. A família, entendida como homem e mulher, senhor e escravo, apresenta um claro esquema de submissão natural voltado à conservação. A família forma a aldeia, a reunião de várias aldeias formam a cidade, e essa basta a si mesma. A conclusão é que a polis se funda na não autonomia do ser humano, ou seja, não era o ser humano que escolhia. Porque a natureza do ser humano é associativa. Então, a polis se funda na natureza associativa do ser humano, a partir da formação gradual, família, aldeia, polis, sendo que a cidade basta a si mesma, portanto possui todos os elementos necessários para o bem viver humano. Ou seja, importante disso aí, não era o ser humano que escolhe fundar a polis, na visão de Aristóteles. Ele não tinha escolha, a natureza dele o levava a isso. A natureza associativa, a natureza gregária do ser humano o leva a viver em sociedade. Essa é a mais relevante contribuição para o pensamento político do Aristóteles, é essa que eu vou falar agora. O homem é um animal político. Ele é naturalmente político. Quando se fala isso, o homem é um animal político, o que está se querendo dizer é justamente isso que a gente acabou de falar, que o homem
nasceu naturalmente para viver em sociedade. E essa ideia ela difere substancialmente do pensamento moderno, especialmente dos pensadores contratualistas, como eu já falei, para os quais a natureza humana nos remete a uma condição natural de solidão. Portanto, como eu já disse, não é para Aristóteles, não é por escolha que o ser humano se une e compartilham tarefas, mas pelo fato de que alguns animais, dentre eles os homens possuem natureza gregária. O Estado é, portanto, decorrente da própria natureza e não uma opção humana. Por último, é importante notar que o pensamento de Aristóteles aponta para um organicismo, o qual é distinto do mecanicismo característico da filosofia moderna. Ou seja, para o Aristóteles, o ser humano ele é uma parte de um todo, como se fosse um organismo. Cada um tem a sua função e é uma parte para o todo. E com isso se entende que os homens vivem, ou seja, os indivíduos vivem em função do Estado e não o Estado em função deste. O Estado existir em função dos indivíduos é característica do Estado moderno, é característica do contratualismo, né? Como nós veremos à frente. Para Aristóteles, não. Para Aristóteles, o indivíduo vive em função do Estado. Para ele, há uma predominância e uma antecedência do todo sobre as partes. Isso é o organicismo. Bom, pessoal, sobre Aristóteles era isso daí que eu queria falar. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem deixar sugestões, críticas, comentários ou dúvidas, terei o prazer de responder caso o saiba. Um grande abraço.